Olá, seja bem-vindo ao canal Faça Fortuna. Nesse vídeo vamos falar sobre o Banrisul, fazer uma análise completa desse banco para ver se vale ou não a pena investir nas suas ações. Primeiramente falando um pouco do banco e do cenário atual do setor financeiro, depois passando pelos seus últimos resultados divulgados para ver se o banco está saindo bem e por último, uma análise de mercado. Será que suas ações estão baratas? Será que tem mais prós ou contras? Fica comigo até o final e vamos descobrir isso juntos. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Salles, investidor, e o meu papel nesse canal é te ajudar com informação e conhecimento para você investir melhor. Então bora direto para o conteúdo. O Banrisul, também conhecido como Banco do Rio Grande do Sul, foi fundado em 1928, então está perto de fazer os seus 100 anos. E com certeza é um banco e uma marca fortíssima no Rio Grande do Sul. Em diversas pesquisas apareceu como uma marca mais lembrada dos nossos queridos gaúchos, além de também ter mais de 50% dos depósitos no Rio Grande do Sul e também mais de 20% do crédito total naquele estado. Apesar disso, aqui no Brasil ele é considerado como um banco médio, onde existem os 5 bancões que administram mais de 81% dos ativos totais em relação a todo o mercado financeiro nacional, que é o Banco do Brasil, o Itaú, Bradesco, Santander e a Caixa Econômica Federal. Normalmente os bancos médios atendem nichos de mercado e tem uma participação muito forte nesses nichos. Um exemplo é o Banco ABC, tem uma captação muito forte com empresas de porte médio. Já o BMG, sendo o maior emissor de cartões consignados do Brasil, o Banrisul tem sua força no sul do país, com uma captação muito forte lá, e é interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque a carteira de crédito do Banrisul tem algumas peculiaridades. Por exemplo, quase 60% de toda a carteira é pessoa física. E da carteira de pessoa física, mais de 76% em consignado. Tem mais de 11% em imobiliário e 9% rural. Normalmente são créditos mais defensivos, com menores riscos, porém menores rentabilidades. As taxas de juros são lá embaixo. A carteira de crédito para as empresas tem também uma representatividade alta, de 17%. O Banrisul, por ser um banco estatal, ele acaba também exercendo uma função de braço do governo na hora de fomento, para aumentar a atividade econômica no estado. Então a gente viu que a carteira de crédito do Banrisul é equilibrada e principalmente defensiva, com menor risco, mas também uma menor rentabilidade. Mas e aí, como é que está o banco? Vamos dar uma analisada nos últimos resultados. A captação, que são os recursos que o banco recebe, que é o dinheiro que você deixa na conta corrente, na poupança. Esse dinheiro serve para os bancos como matéria-prima. É desse dinheiro que ele oferece empréstimos, serviços. Então, quanto maior a captação, melhor para o banco. A captação e administração de ativos totais do banco é de 78,5 bilhões de reais. Apesar do número ser bastante alto, 78 bilhões, o crescimento em relação ao ano passado não foi tão alto, foi um pouco mais de 8%. Enquanto a gente viu a maioria dos bancões tendo um aumento em torno de 20%, o Banrisul está quase parado. E na liberação de crédito total, também não é diferente. O valor total dos créditos está em torno de 36,8 bilhões, mas teve um aumento apenas de 1,6%. Já o índice Basileia está em 14,8%. Quem acompanha o canal sabe que esse índice mede a solidez do banco, que um bom índice está em torno de 13% a 20%. Ele não pode ser muito alto, porque o banco deixa de ser lucrativo, e não pode ser muito baixo, porque o banco deixa de ser sólido e aumenta a sua chance de ter um problema maior. O lucro do Banrisul aumentou mais de 8% e foi para 278 milhões de reais nesse primeiro trimestre de 2021. Apesar de, à primeira vista, ser um ponto positivo, mas infelizmente uma parte considerável desse lucro foi apenas uma questão contábil. Todos os bancos fazem provisões para perdas. Eles avaliam uma probabilidade de não serem pagos e colocam isso no balanço deles. Mas acontece que o Banrisul, ele provisionou nesse trimestre menos da metade do que tinha sido provisionado nos trimestres anteriores. Foi 1/3 apenas do que provisionou no quarto trimestre de 2020
e foi menos da metade do que provisionou no primeiro trimestre de 2020. E essa diferença é mais de 100 milhões. E isso inflou os lucros. Então o resultado desse primeiro trimestre não foi muito satisfatório. Aparentemente mostra um banco estagnado nesse último ano, enquanto vários outros seguiu andando. Mas vamos seguir em frente e vamos fazer a análise de mercado. Como é que estão essas ações? Será que estão baratas? Com certeza, ela é a ação mais descontada dentre todos os outros bancos, com ações negociadas na bolsa. O preço dividido pelo lucro, que é o PL, está 7,13. Esse PL pega os lucros dos últimos 12 meses. Então essa manobra desse último trimestre não tem tanto peso, mas influencia um pouco. O preço dividido pelo valor patrimonial, que é justamente o patrimônio do banco, já retirando suas dívidas, está em 0,62. É bastante baixo. Você, com 62 centavos, compra R$ 1 de patrimônio do banco. Já a distribuição de dividendos, pelo preço atual, está em 5,47%. Isso pegando o valor de fechamento do dia 17 de maio. É uma distribuição bem bacana e pode ser considerada sim como uma boa pagadora de dividendos. Então o acionista tem interesse em dividendos, pode considerar essa ação, que dentre todos os bancos, inclusive, é a que está mais pagando dividendos. É claro que o risco de investir é da pessoa, tanto o risco quanto os ganhos. E para o investidor, ele tem alguns prós bem bacanas no investimento nessa ação, que é um valuation bastante atrativo, uma distribuição de dividendos alta, então o investidor ele pode aguardar bons dividendos, que inclusive está acima da taxa Selic, ou seja, ganha mais do que na renda fixa. O Banrisul tem uma marca sólida, consolidada no sul do país e além de ser um banco sólido, com uma história de quase 100 anos e uma solidez também nos balanços bem alta. Além dos negócios do banco ser bem defensivo, tem uma inadimplência baixa, tem uma carteira de crédito bastante defensiva, não é um banco que se aventura muito, mas nem tudo são flores. Existem alguns pesos contrários na decisão de investir. Como contras, por exemplo, a gente pode citar primeiro que é um banco estatal. Não é que seja ruim investir em uma empresa estatal só porque ela é estatal, mas com certeza é algo a se pesar, porque não adianta uma estatal vai ter pressão política, vai ter pressão social, ela não busca só o lucro, ela não busca agradar só os acionistas. Então tem que pesar sim na sua decisão. As taxas de juros da sua carteira de crédito são consideravelmente baixas em relação a outros players do mercado. Então a rentabilidade do banco não é muito alta. E mesmo com essa rentabilidade que já não é muito alta, a inadimplência ela não está muito diferente de outros bancos, como por exemplo o Banco Itaú, que tem uma inadimplência até menor, o Banco Bradesco, que tem uma inadimplência próxima, o Banco do Brasil, entre diversos outros bancos, mesmo com a carteira defensiva. Um outro ponto que não me deixa confortável é que a diretoria do banco, ou seja, são os administradores do banco, eles não têm posições acionárias. As posições acionárias que eles têm são irrelevantes. E para mim, eu gosto de ter administradores que estão investindo na empresa. Mas de longe, o defeito mais grave que eu vejo no investimento nessa ação é que o banco ele está estagnado. E não é de um ano para cá. Já tem bastante tempo. Se a gente pegar o resultado de 2020, ele foi menor que o resultado de 2010. O lucro de 2010 foi maior do que o de 2020. O lucro de 2019 foi bonzinho, foi um pouco melhor, mas de 2018 já foi pior que de 2011. E a gente vê por esse gráfico que os resultados estão lá, muito próximos uns dos outros. A gente não vê uma escadinha, uma ascendência. E se a gente pegasse um gráfico de 20 anos, não seria muito diferente. Ele tem um market share no sul muito forte, então, na minha opinião, ele teria uma probabilidade maior de fazer mais negócios fora do sul, mas não faz parte da estratégia do banco. Então, na minha opinião, o maior contra no investimento nessa ação
é que você compra um banco que está estagnado e que não tem visão de sair dessa estagnação. Ele está perdendo muito a corrida em relação a vários outros bancos. Eu espero que com toda essa análise eu tenha te ajudado a escolher entre investir ou não nessa ação. Muito obrigado se você gostou do vídeo. Não esquece daquele joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque são postados 2 vídeos na semana que podem sim ser do seu interesse e te ajudar a fazer um bom investimento. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.